Bem, olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasile Geeks. E hoje eu vou apresentar para vocês o tablet Titan PC7010. Esse modelo de 7 polegadas, com versão somente Wi-Fi, que é vendido exclusivamente no Walmart pelo valor médio de R$300. É um tablet com um preço bastante bacana. Ele tem uma tela de 7 polegadas, LCD TFT, com resolução de 800 por 480 pixels. Ele possui 1 GB de memória RAM, 8 GB de memória interna, sendo que destes 1 GB está dedicado exclusivamente para a instalação de apps. E ele vem com um processador, segundo aqui vem na embalagem, é um processador dual core, um Cortex A8 de 1 GHz, porém há divergências, a gente vai ver isso mais para frente. E ele vem com o Android 4.0 instalado. Como vocês podem ver, é um modelo bastante compacto, ele só é um pouquinho grosso, mas nada excessivo. Ele tem mais ou menos a mesma espessura do Galaxy Tab 7, o primeiro modelo que saiu, o original. E ele tem um visual bastante bacana. Essa parte traseira aqui é um plástico branco brilhoso. Ele tem também versões na cores preta e rosa. Porém, mesmo sendo plástico, ele tem um aspecto bastante agradável, um aspecto que não traz aquela sensação de ser um aparelho Xing Ling, um aparelho barato demais. Aqui vocês podem ver que a tela toda é em vidro, é uma moldura que é rente à parte da frente da tela, ele não tem nenhum tipo de borda, né? A borda não é em alto relevo, como por exemplo no HD 7 Plus. Ela é rente, a borda é rente à tela do vidro. Na minha opinião, ele passa uma sensação de ser um aparelho mais bem acabado do que outros aparelhos na mesma faixa de preço, como o já citado HD 7 Plus. Então, como eu falei para vocês inicialmente, ele tem uma tela de 7 polegadas com resolução de 800 por 480 pixels. Ele está com o Android 4.0.3 instalado. Vamos confirmar aqui. É a versão Ice Cream Sandwich. Olhando aqui na aba aplicativos, vemos que ele tem 703 MB usados e 305 MB livres. Ou seja, ele vem com 1 GB de memória interna para instalação de apps. Porém, ele vem aqui com um total de 8 GB de memória para outras funções como fotos, vídeos e arquivos em geral, que vocês podem ver. Então 5.53 GB estão livres para instalação para uso de fotos, vídeos, músicas, documentos, enfim. E 1 GB está sendo usado para instalação de apps e o resto está sendo ocupado pelo próprio sistema. Ele também vem com um slot micro SD para poder ampliar a capacidade de memória dele. É possível instalar cartões de até 32 GB. Aqui podemos confirmar a memória RAM. Tem 262 MB em uso e 524 MB livres, que dá aí quase 800 MB. Lembrando que o Android ele sempre usa uma parte da memória dele para o próprio sistema, e uma parte é utilizada pela GPU gráfica, por isso nunca é exibido o valor total. Isso não acontece só no Titan, mas em todos os aparelhos que rodam Android. Então, por aqui a gente pode confirmar que o Titan realmente tem 1 GB de memória RAM. A grande dúvida sobre esse aparelho é se realmente ele possui uma CPU dual core ou single core. Aqui vocês estão vendo, eu estou utilizando o aplicativo CPU-Z, mas também fiz o teste com Quadrante e com Antutu e com Android System Info, e todos eles me exibiram a mesma mensagem de que ele só tem um núcleo. Vocês podem ver aqui, CPU ARM Cortex A8 e número de cores, que é o número de núcleos, 1. Então todos eles estão me exibindo essa informação de que ele tem apenas uma CPU single core de 1 GHz. Porém, ao olhar aqui na caixa, pegar a caixa do produto, podemos ver aqui que ele está exibindo uma CPU Rockchip 2918
Cortex A8 de 1 GHz e aqui o duplo, que dá a entender que é dual core. Então temos essa dúvida. Como é uma CPU tanto desconhecida, é possível que os aplicativos estejam exibindo a informação errada, é possível isso, já que esses aplicativos eles sempre erram alguma informação, eles exibem a resolução errada, ou a quantidade de memória RAM errada, às vezes até mesmo o modelo do chip ele exibe a informação incorreta. Porém, é de despertar bastante confiança se ele realmente tem 2 núcleos, já que todos eles estão exibindo que só existe um núcleo nesse equipamento. Porém, ele tem uma fluidez muito boa, o sistema responde bastante rápido. Vemos que o calcanhar de Aquiles desse tablet é a GPU gráfica, que essa sim acaba limitando o desempenho dele em jogos, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho aqui da aparência do modelo. Como eu falei para vocês no início, ele é de 7 polegadas, é bastante compacto, só um pouquinho espesso, tem mais ou menos a mesma espessura do Galaxy Tab original. Aqui na parte superior nós temos o botão de reset, o botão liga-desliga, e esse botão aqui que é o de menu, e o botão de retornar. Podem ver que ele está escrito ESC. Interessante que a princípio eu achei que eram botões de volumes, mas a gente pode ver que os botões de volume são virtuais e estão aqui embaixo. Na parte esquerda do produto nós só temos aqui 2 parafusos e mais nada. Na parte de baixo também não há nada. E aqui na parte direita é onde estão todas as conexões dele. Aqui temos uma porta USB no tamanho comum, que funciona como host. A princípio ela pode ser usada, por exemplo, para conectar um modem externo 3G, mas tem uma desvantagem que eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui do lado uma porta mini USB. Aqui o conector para energia, para recarregar o tablet. Como vocês podem ver, ele é um padrão proprietário. Isso é um aspecto negativo, já que você tem que carregar o carregador à parte. Se ele fosse um conector micro USB, você poderia utilizar um de um smartphone, por exemplo, para carregá-lo. Aqui o conector para fone de ouvido no padrão P2. Aqui uma saída mini HDMI, bastante interessante isso aqui, permite você ligar o tablet numa TV para assistir filmes, por exemplo. E aqui o slot para o cartão micro SD. Como vocês notaram, está tudo aqui do lado direito do aparelho. Algo interessante é que ele tem a mesma disposição dos botões que o HD7, o que me faz acreditar que eles usam a mesma placa. Mesmo usando processadores diferentes, eles usam a mesma placa-mãe, já que eles têm a mesma saída. Até na mesma sequência os botões aqui, apesar de terem funções diferentes, mas os botões e as saídas para conexão são idênticas, tanto no Titan quanto no HD7. O Titan também tem uma câmera frontal de 0.3 megapixels, é uma câmera VGA, que é o suficiente para videochamadas. Então ele permite que você utilize, por exemplo, o Hangout ou o Skype para poder fazer videochamadas utilizando a câmera frontal. E aqui na parte traseira temos a câmera de 2 megapixels, é uma câmera bem simples, sem foco automático, sem flash. Ela só funciona como um quebra-galho. E também o alto-falante traseiro, um alto-falante mono. Aqui vocês podem ver o selo da Anatel, a quantidade de memória dele, 8 GB, e o modelo aqui Titan. Dando uma olhada na caixa, a gente vê que ele tem várias opções de cores. Por aqui no Brasil você só consegue encontrar nessas 3 últimas, a preta, a rosa e a branca, todas elas vendidas apenas no Walmart. Algo que desperta bastante interesse das pessoas para esse tablet é justamente essa saída USB que funciona no modo host, ou seja, é possível você conectar um modem 3G nele para navegar na internet, já que o Titan ele vem de fábrica apenas com conexão Wi-Fi. O problema é que não existe nativamente um modo de configuração para você utilizá-lo.
Por exemplo, no tablet HD7 Plus ele já vem com uma pré-configuração para vários modems, então bastava você espetar e o modem era reconhecido e você só precisava fazer a configuração. Já aqui isso não acontece, então mesmo que você espete o modem 3G, ele não vai ser reconhecido de cara. Acredito que seja necessária a instalação de algum app, alguma coisa assim, porém por mais que eu tenha tentado eu não consegui fazer funcionar. É algo para continuar pesquisando. Se eu descobrir alguma novidade no futuro, eu conto para vocês. Mas de cara já aviso, não existe uma maneira fácil de fazer o 3G funcionar simplesmente conectando aqui, como acontece no HD7 Plus. O Titan é um aparelho bastante ágil. Vocês podem ver que ele tem as transições rápidas. Percebam que ele tem uma resposta muito rápida. Isso mesmo estando com tantos aplicativos abertos, como você pode ver aqui. Então, acredito que por ter 1 GB de memória RAM, acaba ajudando a manter tantos aplicativos abertos, sem comprometer tanto a performance dele. Então vamos fechar aqui alguns aplicativos para a gente poder usá-lo com mais tranquilidade. Notem que tinha bastante coisa aberta aqui. E mesmo assim ele estava até tendo uma resposta muito boa. Vamos falar um pouquinho da interface do Titan. Como eu disse para vocês, ele vem com Android 4.0. Notem que ele tem muito pouca personalização, praticamente nenhuma, é quase o Android 4.0 puro. Inclusive as opções do menu, a tela de configurações. Tá tudo seguindo aqui o padrão Android de fábrica. Quem gosta da interface pura vai gostar bastante desse aspecto do tablet Titan. Inclusive para você adicionar os widgets, basta segurar e levar até as telas. O touchscreen tem uma resposta muito boa, eu gostei bastante dele. Pelo menos aqui nos testes que eu fiz, ele tem respondido muito bem, não é de dar engasgos. Então, ele está usando a interface praticamente pura, é o Android 4.0, é uma versão que, mesmo não sendo mais atual, mas ela não diferencia muito da versão 4.1 e 4.2, não é a mesma diferença que é da interface 4.0 para 2.3. Algo bastante curioso e que eu não gostei muito é que a Play Store não vem instalada nesse aparelho, não diretamente como acontece em qualquer outro equipamento. Então se vocês acessarem o menu, vocês vão ver aqui que a Play Store não está instalada, você não consegue encontrá-la aqui. Então como você faz para instalar os apps? Você vai ter que utilizar um outro atalho, que é esse APK Installer. Então quando você clica nele e clica na segunda opção, Manage, ele vai abrir toda a listagem de programas instalados, inclusive a Play Store. Então tem alguns aplicativos, eu não sei qual o motivo disso, mas alguns aplicativos você só consegue abrir através desse APK Manager. Então aqui você acessa a Play Store e algo interessante, você clicando nela, você vai na primeira opção, Launch. E algo interessante é que ele estava desatualizado na primeira execução. Vocês notem que está usando a última versão da Play Store, ele fez a atualização. Mas é engraçado que você não consegue colocar ícone nem na tela inicial, nem na tela de apps. Então você é obrigado, toda vez que você precisar acessar a Play Store, você é obrigado a ir nesse APK Installer, ir nesse APK Installer e selecionar a opção Manager. Aqui, como ele já estava aberto, ele já abriu diretamente a lista. Não é um fim do mundo, mas é algo estranho, já que seria muito mais prático, muito mais fácil você acessar diretamente dos menus. Mas eu notei que, fora isso, não existe nenhuma restrição com a aplicação, você consegue instalar todos os apps normalmente. E os apps que você vai instalando, esses sim, aparecem lá na tela de apps.
e você consegue colocar na tela de menu de aplicativos e você consegue adicioná-los à tela inicial normalmente sem nenhum tipo de dificuldade. Vamos agora ver como é que é a navegação no Titan. Aqui está o teclado dele completo, coloquei para vocês darem uma olhada. É possível você substituir por outro teclado, como o Swipe, por exemplo. Eu não gostei muito dele, vocês podem perceber que ele é um tanto achatado. Vou colocar ele aqui no modo retrato, aí ele fica com uma aparência melhor. Aqui ele já está carregando a versão web mesmo. Então notem que a resposta não é muito rápida. Vocês podem perceber que ele não é um navegador muito fluido. Eu vou dar um zoom aqui. E algo interessante é que você rola a tela, mas parece que a página está pesada, que ela não roda com tanta rapidez como é de costume. Então assim, é um navegador usável, dá para se virar bem, mas ele está longe de ter uma fluidez que a gente encontra em outros tablets. Agora eu estou testando o site do Brasilegeeks em outro navegador, no Dolphin. Essa é uma das qualidades do Android, que ele tem vários navegadores alternativos. Eu acho que no Dolphin ele já está com uma resposta um pouco melhor. Não é as mil maravilhas, mas já tem uma resposta um pouco mais ágil. Ele só demora um pouquinho para renderizar, mas o zoom é um pouquinho mais rápido. Nesse modo, notem que não há muita definição nas palavras. É obrigado a dar um pouquinho de zoom para poder melhorar a leitura. Mas aí com um pouquinho de zoom, percebam que dá para ler tranquilamente. Por fim, estou testando o site do Brasilegeeks com o navegador Opera Mobile. E nos testes é o navegador que se portou melhor no tablet Titan. Então percebam que ele ainda não está perfeito, mas a rolagem da tela já é mais fluida, já tem uma resposta melhor. Só a renderização que demora um pouquinho, vocês podem ver que demora um pouco para ele consertar as letras, né? Quando você está num tamanho menor e depois você passa para o tamanho maior. Notem aqui. Mas é o que rodou de forma mais satisfatória. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui na câmera. Ela também segue a interface padrão do Android. Como eu falei para vocês, ela tem apenas 2 megapixels e não possui foco automático. Como vocês podem ver, eu estou tocando na tela e não está ajustando o foco. Ela fica aqui nessa parte de cima, então é um pouquinho fácil você acabar esbarrando o dedo nela. Então é possível você tirar algumas fotos, dá para quebrar um galho na emergência, dá para você fazer o zoom aqui nela. Mas não espere fotos com qualidade muito boa, principalmente em ambientes fechados. Aqui eu posso alterar para a câmera frontal de 0.3 megapixels, que vocês estão me vendo. Notem que, mesmo não sendo excelente, é mais que suficiente para as videochamadas. Vou colocar aqui no modo vídeo. Aqui as opções. Podem ver que ela não tem nenhum tipo de opção. É muito pouca coisa, só o balanço de branco, o temporizador, que é para fazer aqueles efeitos time-lapse. Mas basicamente é só isso, não é permitido nem configurar a resolução. Então, como vocês podem ver, serve apenas para um quebra-galho,
para uma situação que você não tiver uma outra câmera em mãos, mas não se pode esperar muito mesmo de um tablet, até porque não é o aparelho mais indicado para você tirar fotos. Bem, agora vamos dar uma olhadinha nos jogos, a começar pelo Angry Birds. Esse jogo já veio pré-instalado no Titan, e algo bastante curioso é que mesmo ele rodando muito bem, ele não tem som. Notem que o volume está no máximo, mas ele está sem som algum. Percebam que ele tem uma resposta boa. Não é um jogo atual, antigo, mas alguns aparelhos tinham um pouco de dificuldade de rodar nele, de rodar esse jogo. Então aqui vocês podem notar que ele roda muito bem, mas infelizmente com esse problema que eu não descobri a causa. O aplicativo está atualizado, então fica um pouco difícil saber o motivo pelo qual ele não está rodando. Agora eu vou testar o jogo Fruit Ninja. Aqui eu até deixei o volume no máximo para vocês terem uma ideia de como é que é o volume dele, não é muito alto. Então notem que ele está rodando, não roda 100%, já que me parece que ele podia ser um pouco mais fluido a animação dele, mas está rodando bem, respondendo bem também. Sem problemas. Deixa eu acertar uma bomba aqui pra gente ver o efeito da explosão. Agora nós vamos testar o jogo Temple Run 2. Vamos ver como ele se comporta. E parece que ele está rodando muito bem. Isso mesmo, ele está rodando muito bem. Fiquei até surpreso com o desempenho, já que a placa gráfica dele não é muito boa. Mas ele está bem rápido, bem fluido. E responde muito bem. Já o jogo Subway Surfers, ele não está rodando bem nesse tablet. Notem que está aparecendo artefatos no personagem e ele fica estranho, ele não anda direito. Isso acontece inclusive durante o jogo, vou mostrar para vocês. Notem o jeito que ele corre. Então esse jogo ele não rodou legal nesse tablet. Esse jogo está rodando tão mal que fica até difícil de controlar. Já alguns jogos menos pesados como o Raiden, ele roda muito bem, como vocês podem ver aqui. Sem nenhum tipo de problema. Agora eu vou mostrar para vocês o Need for Speed Most Wanted. Vejam que ele não está rodando uma velocidade muito boa, mas até que está jogável. Fica um pouco difícil controlar jogo de corrida
através da câmera, mas já dá para ter uma ideia da jogabilidade. Então tá aqui, mesmo sendo um jogo pesado, claro que não está rodando 100%, mas está rodando o suficiente para ser jogável, para ter um pouco de diversão. Já para quem é fã de Candy Crush, uma má notícia. Por algum motivo ele não roda no Titan. A gente vai tentar executar, ele trava antes do começo do jogo. Perceberam? Que ele já travou. Ele não trava o tablet, mas o jogo não inicia. Aqui estou testando o jogo Osmos e percebam que ele também não está sendo renderizado corretamente. Os gráficos dele não estão sendo apresentados da forma correta. Tudo indica que essa GPU gráfica dele, ela apresenta alguns problemas de compatibilidade, já que em alguns jogos ela não conseguiu executar os gráficos de maneira correta. Quem gosta de jogos antigos também vai poder usar esse tablet para rodar emuladores, como vocês podem ver aqui. No caso eu estou jogando Double Dragon 2 versão do arcade e está rodando muito bem. Então o Titan é uma forma barata de você poder ter um game portátil por um valor não muito alto. Aqui mais um jogo das Tartarugas Ninja, também a versão de arcade. Então aqui vocês podem ter uma ideia de como roda. Também está rodando muito bem, apesar de eu estar me atrapalhando aqui com os controles. E aqui vocês podem ver que ele suporta multitouch, que é essencial nesse tipo de jogos, onde você vai tocar em vários pontos na tela ao mesmo tempo. Aqui no caso eu estou com o joystick e os botões sendo pressionados ao mesmo tempo. E é isso aí, pessoal. Esse é o tablet Titan P7010B. O que eu gostei nele, primeiramente o preço. Ele custa menos de R$300. Mesmo assim, ele não tem um acabamento ruim. O acabamento dele é muito bom. É um tablet bonito, bem acabado. É um tablet com uma resposta bastante rápida. Tem 8 GB de memória interna, tem 1 GB de RAM, tem um processador que eu não sei dizer se é dual core, se é single core, mas que na maioria das aplicações ele rodou bem. E apesar de não ser muito potente, ele tem uma câmera traseira, onde a maioria dos seus concorrentes não possuem, só possuem a câmera frontal. O que eu não gostei muito nele? Primeiramente a tela, mas isso é característica já de tablets, né, nessa faixa de preço. É uma tela TFT com resolução relativamente baixa, de 800 por 480 pixels. Então vocês podem ver que ela não tem uma definição muito alta, mas não é nem tanto isso que atrapalha. O ângulo de visão dela é um tanto limitado, como vocês podem ver aqui. Ao inclinar o aparelho, percebam que a imagem perde a definição. Então fica um pouco difícil enxergar se você não estiver olhando diretamente para o tablet. Além disso, a GPU gráfica dele aparentemente não é boa. E ela apresentou incompatibilidade com vários jogos, principalmente jogos mais pesados. E ela foi muito estável, porque ela rodou bem o Need for Speed, mas em compensação jogos mais simples como o Candy Crush e o Osmos, ela já não rodou satisfatoriamente. E o Subway Surfers, ela rodou, mas com um frame rate muito baixo,
e também com vários artefatos na tela, com vários erros de renderização. Além disso, mesmo tendo uma saída USB comum, no padrão normal, e se possível instalar um modem 3G nele, que vocês veem aqui, o nome host, mesmo sendo possível instalar um modem USB nele para acesso 3G, não existe uma pré-configuração para isso, então é bastante difícil, pelo menos até agora eu não sei de que forma fazer o modem 3G funcionar nesse aparelho. Em relação ao Android, mesmo não sendo a última versão, o Android 4.0 é muito bom. E por fim, uma coisa que eu até ia esquecendo, em relação à duração de bateria, até que tem uma duração boa, não é excelente, mas é boa. Percebo que ele está com 43% de carga e eu usei ele por 2 horas e meia. Lembrando que nesse tempo aqui eu baixei jogo, fiquei com a tela ligada praticamente o tempo todo, acessei a internet, joguei, então se for ver nesse ângulo aqui ele vai durar umas 5 horas com uso mais intenso. Então com uso moderado deve durar umas 7 horas. E é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de favoritar, não deixem também de se inscrever no canal para vocês ficarem sabendo das últimas novidades. Um abraço a todos e até a próxima.